Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74. E Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis. Todas as terças e quintas, conecto você às principais tendências e novidades do setor da construção e também do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo aqui na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então, não deixe de mandar sua pergunta e interagir conosco no nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo Rodrigo Campos, da construtora Borges e Campos, construtora, né? Rodrigo, fala um pouquinho para nós. Boa noite. Boa noite, William, tudo bem? Seja muito bem-vindo, né? Obrigado aí por esse convite. Aí é um privilégio para a construtora Borges e Campos estar aqui, juntamente com esses programas, para dar um esclarecimento aí, né, da construção em alta aí para o mercado que cada vez cresce mais, né? Então, um privilégio para nós, agradecendo então esse convite aí que estamos aqui hoje. Maravilha. Rodrigo, para nós iniciar, vamos dizer quem é o Rodrigo, né? E também como é que o Rodrigo chegou no setor da construção civil. Sim, o Rodrigo começou na construção já desde criança. Aí foi lá há um tempo ajudando o pai, né, na construção. E há mais ou menos uns 13 anos atrás aí, a gente já trabalhava junto com meu pai, que é o Ulisses Borges aí da construtora, né? Ele que é o sócio proprietário também. A gente começou trabalhando juntos e daí teve uma ideia de montar uma construtora própria para nós, não trabalhar mais de empregado e partir pro ramo de empresários, né? Então aí tudo deu início aí em 2011, em 15 de julho, praticamente de 2011, a gente já deu um início a essa etapa aí da construção. Vocês, então, teoricamente, a família já vem do setor da construção. Isso aí. É um negócio familiar que já estava nativa. Isso aí. Falando um pouquinho da construtora, Rodrigo.
Vocês já começaram construindo o quê? Ou já começou com casa, começou com serviços? Como é que iniciou? A gente começou fazendo reformas. Reformas. Isso, dando início em reformas de casas já, né? E depois a gente foi aumentando, até construção de prédio já fizemos, e casa desde o início. Entendi. E hoje a gente está de novo num ramo mais forte da construção, é as reformas. Hoje você trabalha mais forte na reforma. Isso, hoje está num mais forte é a reforma na construção civil. Mas independente disso, né, Rodrigo, quais serviços são, vamos lá, se a gente fosse listar todos os serviços que a construtora faz, né? Ela constrói casas, ainda constrói? Sim, ainda construímos casas desde o início, os prédios também desde o início. Certo. Mas um foco maior que está hoje no nosso, da construtora mesmo, está nas reformas. Hoje a gente sai, qualquer tipo de reforma, a gente executa na construção civil. Tá. Hoje o nicho maior de reforma, ele fica dentro de casas, de prédios, de apartamentos? Como é que funciona isso? Hoje tá em geral, tanto em casas como em prédios. Geralmente o pessoal tá comprando prédios novos e já estão reformando, né? Então aí que tá entrando a Borges e Campos para dar esse novo estilo aos apartamentos comprados, às casas compradas também. E essa reforma que tu diz é apartamento ou casa que já foi habitado ou não? Já foi habitado, ou ainda aqueles que recém foram comprados novos, né? E geralmente a pessoa compra e não tá do seu agrado, então quer fazer aquela reforma para mudar as ideias do layout dos apartamentos, dos quartos, cozinhas, banheiros. Entendi. Hoje essa mudança, essa reforma que tu comenta, ela não é tão estrutural, então? Ou ela é mais de acabamento e visual, digamos assim? Isso. Pintura de parede, pedra... Isso aí. Hoje abrange mais essa... Na estrutural é como a gente... O Willian quer construir uma casa desde o início, a gente faz, sabe? Certo. Mas hoje o nosso forte mesmo tá... Por exemplo, o Willian comprou um apartamento, um exemplo, né? Aham. Tu quer mudar, por exemplo, o layout da tua cozinha, o banheiro, tu não se agradou o jeito que tem a colocação das pedras, quer mudar as pedras, então a gente já entra e faz essa outra reforma completa. Sim, daí já faz toda a Isso. tirada da peça, muda... Isso, pinturas também, a reforma do gesso, quer criar alguns desenhos, coisas assim, a gente entra fazendo isso. Vocês fazem todas as áreas da reforma, As áreas não é só a pedra, não é só a parede. Não, tudo que tu precisar na construção, tanto da reforma e em construção geral, a gente faz. Tipo, vamos partir lá, hidráulica, elétrica, gesso, reboco, pintura, enfim, todas as partes que precisar, colocação de porcelanatos, tudo isso a gente abrange. Entendi. Então, deixando, por exemplo, a tua casa ou o apartamento pronto novamente, né? Do teu gosto, do teu agrado. Sim. E aí, a questão das reformas, né? Vamos falar um pouquinho voltado a isso, mais no caso, né? Tô com a obra, comprei o imóvel, ou enfim, tô trocando o imóvel, né? Sim. E quero ver algumas possibilidades. Hoje, a parte de definição de projeto que vai ser usado, como vai ser usado, a pessoa normalmente tem o arquiteto dela. Sim. Tá, daí o arquiteto dela contata vocês, ou ela faz direto sem o arquiteto, não é? Isso. E aí, tem que desmontar alguma coisa, tem que tirar o piso, tem que tirar um laminado. Essa parte vocês fazem? Ou a pessoa tem que deixar limpo? Não, a gente entra nessa parte aí, quando precisa fazer demolição e a reconstrução novamente, é tudo com nós. A minha ideia hoje na construção é ter aquela mudança do pedreiro ser aquela obra suja sempre, sabe? Ou dar aquela dor de cabeça pro meu cliente. Então, essa parte aí eu abranjo tudo pro meu cliente ficar tranquilo. A gente entra, ele só mostra o formato, o projeto que ele quer mudar. A gente entra e pega a chave e devolve a chave na mão com um novo projeto para ele. Essa é a nossa... Entendido. Nessas reformas, né? Depois eu vou te pedir alguns casos que são legais da gente conhecer, né? Porque daí a gente fica mais fácil para ir compreendendo cada coisa, né? Sim. Em casas, exemplo, a pessoa tem uma casa que ela quer fazer um quiosque agora, colocar uma piscina, algo dessas linhas, né? A construtora, ela atende esse tipo de demanda, né? E como ela atende? Como é que, vamos dizer assim, vamos contar a história do cliente lá, ele tá na casa dele, ele olha para fora e diz assim, caberia um quiosque aqui. Como é que ele começa essa conversa contigo?
Isso geralmente o contato comigo vem por indicações. Hoje na cidade de Caxias do Sul eu sou muito indicado ali naquele boca a boca, sabe? Que o pessoal, eu fiz uma reforma pro William, o William fala bem de mim para os seus amigos e assim vai distribuindo. Tá. Então, vamos supor lá, meu cliente lá tá com uma ideia de mudar o quintal dele lá, construir churrasqueira, construir um quiosque, botar uma piscina lá e tal. A gente também faz toda essa parte aí. E o que a construtora não faz, tipo assim, a gente não vende piscina de fibra, mas a construtora entra em contato com o pessoal e coloca a piscina para o cliente do gosto dele também. Isso, essa parte, assim, a construtora faz para o cliente não ter aquele trabalho de correr atrás, de perder o tempo, assim, achando alguém legal para repor as coisas. Para prestar o serviço, teoricamente. Isso, nesses casos, sim. Entendi. E aí, vamos lá. Pelo que tu tá me dizendo, vamos ver se é isso mesmo, né? Eu tenho qualquer demanda, eu vou ter o projeto pronto, né? O projeto aprovado. Eu passo para vocês. Vocês desenvolvem, então, um fornecedor, se precisar. E vocês prestam o serviço de gesso, pintura, a hidráulica, a própria construção, a parte da colocação de acabamento. Enfim, vocês fazem de ponta a ponta a operação para entregar pronta de novo para mim. Isso aí. É esse o trabalho de vocês hoje. Esse é o nosso trabalho. E quando às vezes não tem um arquiteto, a gente também tem parceiros arquitetos e engenheiros que, se a pessoa, eu quero fazer uma construção, estou sem ideia, a construtora também disponibiliza de parceiros, né, que são arquitetos, ou a pessoa precisa fazer uma casa desde o zero, precisa um projeto de engenharia, a gente também tem parceiros para passar para o nosso cliente assim também. E aí, falando um pouquinho da parte do que vocês atendem, né? Hoje, a construtora de vocês, ela não constrói casas para vender, e sim ela constrói para clientes. Isso aí. Tá. Outro ponto. Existe alguma região de atuação de vocês hoje? Hoje o nosso foco está mais na cidade de Caxias do Sul, Tá. mas as redondezas também a gente faz. Flores da Cunha, Farroupilha, Bento, as cidadezinhas, assim, a gente atende alguns clientes que chamam nós, né, para... Sim, que já tem essa demanda. Isso aí. Eu vejo que está muito a questão de construção, né? Que ela está muito forte na questão litorânea, né? Em condomínios e tudo mais. Esse braço para lá vocês não contam hoje? Ou faz alguma coisa esporádica? Mas é mais exclusivo, sabe? Não temos essa disponibilidade sim, de atender o litoral, mas é mais exclusivo. Por exemplo, um cliente já fixo nosso aqui da cidade ali precisa fazer alguma reforma lá, a gente se disponibiliza aí sim, não deixando o nosso cliente na mão. O cliente não pode ficar sem reformar, né? Sem construir. Tá Então, certo, a gente atende ele. Quando vocês faziam a parte mais da construção, tá? Eu tenho alguns pontos falando de construção, depois a gente vai mais para reforma. Tu chegava a auxiliar, hoje em dia ainda, na questão de construir para alguém com chave na mão, né? Auxiliar a pessoa a definir a questão de localização ou terreno. Esse terreno é melhor para isso, esse terreno é melhor para aquilo. E muitas vezes a gente pega as pessoas que não têm talvez o conhecimento prático, né? Ou a recorrência de escolha do terreno para fazer uma melhor casa, né? E a pessoa diz, eu quero plano. Mas se a pessoa quer fazer uma garagem embaixo, é melhor um que tenha um declive, que seja mais inclinado, né? Tem uma inclinação para baixo. Essa parte, vocês dão uma auxiliadinha para o cliente? Sim, demos sim. Até eu sugiro muitas coisas. Sou um cara assim que dá muitas sugestões, sabe? Porque o decorrer na obra, na construção aí, a gente vai criando mais experiência do que fica bom, do que não fica. Então isso sim, a gente passa para o nosso cliente assim para ele não se arrepender tipo futuramente, sabe? Então isso a gente dá sugestões legais como que poderia ficar. A gente primeiro capta a ideia dele nas conversas e depois a gente dá sugestões do que seria melhor para ele, o que poderia ser feito para ele. Como tu falou, um terreno de declive, eu quero uma parte em garagem na minha casa. Então sim, a gente já ajuda nessa parte. Nessa escolha. Tu comentou sobre obra limpa. O que tu quer dizer com obra limpa?
Hoje, por exemplo, quando fala em pedreiro, geralmente a pessoa pensa, já é bagunça, já vai me deixar de cabelo em pé na minha casa, né? Então, isso a gente procura fazer com menos sujeira possível e depois entregar quando o cliente chega, por exemplo, exemplos, né? O cliente deixa a chave com nós, eu entro na tua casa, vou fazer uma reforma, uma cozinha ou banheiro teu lá, a gente faz isolamento de toda a área, faz o trabalho do dia e no mesmo dia a gente já deixa limpo para o William chegar em casa e não tá aquela bagunça lá e o William poder descansar, né? Não chegar em casa e ter que fazer a limpeza da casa. Isso, então, a gente... É um diferencial da Borges e Campos aí na parte da limpeza, de organização, de transformar, assim, aquela ideia do pedreiro ser a pessoa que vai fazer uma revolução, deixar tudo sujo dentro de uma residência ou, enfim, na construção geral. Até porque, não sei se seria um dos motivos, porque a reforma muitas vezes ela tá acontecendo e a pessoa tá morando no lugar, né? Isso. Ela não vai fechar a casa e dizer, bom, agora tu ajusta pra mim e eu volto aqui quando estiver pronto. Ela não se muda, não. A gente trabalha muito com os clientes junto, então, em casa, então a gente procura fazer esse diferencial, sabe? Esse diferencial para o cliente ficar mais tranquilo, porque toda reforma é aquele pensamento de bagunça, de... até terminar ali vai dar uma tranqueira aí. E aí, isso não atrasa muito o trabalho, ou isso não dá uma mão de obra muito grande para manter limpo durante a obra? Dá uma mão de obra maior, mas isso que é a nossa ideia de ser diferenciado. Porque não adianta a gente entrar na tua casa lá para fazer uma reforma e tu sair com um pensamento assim, pô, o pessoal entrou aqui para reformar, mas só que eles acabaram com o resto do apartamento ou o resto da casa, deixaram tudo sujo ali que eu vou um ano para limpar. Então essa é a nossa ideia, sabe, de mudar esse pensamento. Entrou para fazer a reforma, a pessoa pode ficar tranquila que quando chega no final do dia na casa dela, na residência dela, ela está reformando, mas vai estar organizado, vai estar limpo para ela poder descansar à noite, né? Em vez de estar com o pensamento de aonde que eu vou ficar que não tenha sujeira. Sim. Falando da reforma ainda, tá? Normalmente a gente pega, eu falo por imobiliário agora, tá? As pessoas muitas vezes elas compram um imóvel e elas têm receio de comprar um imóvel que tenha que fazer reformas, tá? Por quê? Porque tu não sabe que tubulação que tem, tu não sabe qual foi a manutenção que foi dada naquele imóvel, tu não sabe se as pedras estão bem colocadas, se não estão, se tem um problema, se não tá. E quando tu vai fazer uma reforma, tu encontra surpresas, né? Normalmente. Sim. Como é que vocês lidam nisso a partir de uma obra? Exemplo, tu me falou bastante de áreas molhadas, cozinhas e banheiros, né? Que acreditando que tenha mais demanda de reforma. É o que mais tem de demanda. Vamos lá, tá fazendo uma reforma, tá tirando o piso de uma cozinha inteira, né? E teve um imprevisto aí de algo que estava escondido atrás do piso. Como é que é o jogo de cintura, ou como vocês conseguem sentar com o cliente e realinhar as expectativas? Porque isso pode gerar um atraso na obra, certo? Certo. Isso aí, eu tenho também um jogo de cintura, sabe? Que é o Rodrigo mesmo. Proponho para o cliente o melhor possível, sabe? Surgiu um imprevisto ali, mas eu procuro reorganizar tudo para não ter esse atraso na obra, sabe? Eu tenho como que eu vou dizer assim, uma carta na manga que consegue já organizar ali para ele ficar tranquilo ali e não ter um atraso. Certo. Hoje, o time que trabalha nas operações, que trabalha nas obras, é um time próprio? É uma equipe de vocês, de todos os setores? Tem setores que são terceirizados? Tem setores que são internos ou não? Como é que é? Hoje a gente tem equipe própria, tá? Mas sempre se precisar na demanda, assim, alguma coisa que tem que ser mais, tipo assim, muito mais rápido, a gente contrata terceiros para adequar na nossa equipe aí pra gente... Para conseguir atender. Para conseguir atender tudo aí. Vamos lá, preciso fazer uma reforma de um banheiro, né? Seja trocar toda a parte cerâmica. Como é que funciona o cálculo de tempo? Como é que tu estima um tempo, né? Como é que faz para dar certo o tempo? Sim, isso é bem complicado.
Pode contar pra nós como é que tu faz pra ter uma estrutura de tempo que vai chegar dentro do Isso que... também é uma coisa assim, de experiência, sabe? Que com o tempo a gente já vai, conforme o tamanho do banheiro, conforme o tamanho da cozinha, conforme o tamanho do apartamento, tipo, para transportar os materiais. Isso daí eu consigo ter um cálculo. Conforme o tamanho do banheiro, um padrão hoje aí é tipo uma semana um banheiro a gente consegue deixar ele pronto. Uma cozinha, tipo, vai dar umas 2 semanas e meia para ficar pronto, conforme o tamanho também. Então isso a gente já passa para o nosso cliente, sabe? Mais ou menos uma semana que a gente consegue deixar concluído, tu já tá usando ele. Já tá usando de boa. Isso aí. Entendi. Mas isso é na experiência, sabe? Que com o tempo a gente vai adquirindo. Então, cada caso é um caso, a gente passa, aqui a gente vai levar tanto tempo para fazer aqui. Mas é em torno disso aí, sabe? Que... Essas são as médias mais ou menos de tempo. Isso. Conforme... Nós vamos falar um pouquinho, quando nós voltarmos, da questão de reforma em apartamentos, tá? Pela questão de vizinhos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma breve pausa para os nossos apoiadores, quem faz o Construção em Alta acontecer. Então fiquem ligados, já retornamos com nosso papo. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-34-62-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34-62-15-25. Total Credit, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54-999-61-61-47. Total Credit, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54999967018. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Estamos de volta. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia, Total Credit Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever os nossos programas? É só nos seguir no @podcast Construção em Alta, no Instagram e também no YouTube. Para quem acabou de chegar, hoje o nosso convidado é o Rodrigo Campos, da Borges e Campos Construtora. Vamos continuar nosso papo. Rodrigo, no começo, antes do intervalo, a gente falou um pouquinho sobre as reformas, né? Que é o carro-chefe de vocês hoje, né? E falando de reforma, as reformas de imóveis ou de apartamentos, aonde tu tem todo vamos dizer assim, a dificuldade, né? De vizinhos, de circulação, de estar num convívio de mais gente, né? Então tudo isso influencia numa reforma, eu acredito. Como é que vocês lidam com isso também, né? E se isso impacta em algum momento? Tudo certo, William. É uma coisa assim que
que às vezes pode incomodar, né, aos vizinhos, sim. Por exemplo, o cara vai fazer uma reforma no apartamento dele, vai ter barulho. Então as pessoas às vezes ficam um pouquinho incomodadas assim, mas a gente tem também um jogo de cintura aí para fazer amizade com os vizinhos antes de fazer uma reforma. Que daí a gente, se tornando amigo lá, acalma às vezes os ânimos, né? Então, a construtora hoje, quando a gente vai reformar, a gente já conhece um pouco do pessoal, do convívio, tipo, em prédios que é muito mais circulação, a gente cria um vínculo ali e acaba se tornando algo tranquilo, algo não de dor de cabeça, né? Mais sadio. Mais sadio. E ali que entra a parte da organização e limpeza da construtora. Então isso ajuda bastante já no convívio com os vizinhos, sabe? A gente faz mais limpeza, organização da obra para ela ficar mais tranquila para os nossos vizinhos que tem ali na construção, né? Sim, até porque a entrada e saída de material, ela suja todo o prédio. Só falando de obra limpa que a gente falou antes, né? Cai um pouco de poeira, tem equipamentos espalhados muitas vezes, né? E o encerrar o dia do jeito que tu comentaste antes, que é deixando totalmente limpo, deixando o ambiente não pronto para uso, mas que não atrapalhe o uso, né? Que não atrapalhe os demais, né? Então fica tranquilo, assim, no transporte de materiais sempre vai existir sujeira. A gente não diz assim que não vai ter bagunça ou não vai ter sujeira numa construção, mas a gente faz com que essa sujeira, essa bagunça aí fica organizada para não atrapalhar os outros. Então isso é o nosso diferencial hoje da Borges e Campos aí, nessa parte. Entendi. E acabando que os vizinhos também se tornam clientes, né? Que daí querem reformar também. Aí que é o ponto, né? Esse é um dos pontos nossos. Pode ser um problema, mas pode ser também uma fonte de clientes. Isso aí. Agora no final do ano, Rodrigo, como é que tá a pegada? Tem ainda tempo para atender alguém? Não tem mais tempo para nada? Esse ano já era? É complicado. Chega o final do ano, todo mundo quer reformar, quer construir, quer mudar alguma coisa, né, na sua casa, no seu apartamento ali. A gente sempre procura atender o máximo que a gente consegue. Mas esse ano, por exemplo, a gente não tem mais condições de atender mais clientes, né? A gente trabalha com escolas também, então chega o final do ano, a gente atende uma escola assim que ela já contrata nós desde julho, para nós reservar uma data em dezembro somente para atender eles, dezembro e janeiro. Então a gente atendia só as escolas daí. Entendi. Tu falou de escolas, a gente não chegou a comentar sobre reformas em salas comerciais, nessa linha de clientes. Vocês fazem alguma coisa em cima de empreendimentos comerciais também? Então, lojas, indústrias, tem alguma prestação de serviço em cima disso de reforma? Sim, temos também. Por exemplo, quando a pessoa quer criar um negócio, então isso também é um carro-chefe nosso para reformar salas comerciais, mudar paredes e coisas assim. Então hoje a construtora também abrange tudo isso de então não é só residencial, é salas residencial comerciais, e comercial. todas assim, a gente entra e, como diz assim, só o William já para montar seu negócio, ele já está com seu negócio montado. Entendi. Vamos lá, estamos com uma pessoa, um ouvinte nosso que quer um orçamento. Ele quer, sei lá, quebrar algumas paredes e tal. Como é que ele entra em contato com vocês? Ele vai entrar em contato com o Rodrigo vai até a casa dele, ele tem que mandar por um parceiro, uma arquiteta, que vai chegar para o Rodrigo faz análise via projeto, o Rodrigo vem até a obra. Conta um pouquinho de como faz esse trabalho. Hoje eu vou até o cliente entra em contato comigo me falando o que ele precisa, o que ele gostaria de fazer. Certo. E daí eu me disponibilizo até o cliente, ver as ideias dele, se ele já tem um projeto, se ele vai precisar de um arquiteto, um engenheiro, ou ele precisa somente, eu não quero contratar um arquiteto porque eu vou ter um custo, mas ali eu não vou contratar um engenheiro, eu quero eu mesmo ter essa noção do que é. Então daí a gente também sugere coisas assim, como que dava para fazer, como que a pessoa pode... O que é possível, que não é. O que também, é possível, né? Que não é. Sem porque... um engenheiro, por exemplo, que o arquiteto vai assinar por uma parede, né? Isso aí, porque às vezes a pessoa quer quebrar uma parede, às vezes é possível, às vezes não é possível por problemas estruturais, né? Então a gente também já indica isso, dá sugestões e atende o cliente da menor forma possível, né? Quando ele não quer contratar um arquiteto, um engenheiro, assim, a gente consegue ajudar também. Entendi. E ir até a obra, né? Ele gera esse orçamento,
ele teoricamente, para te passar o orçamento, ele gera esse custo da primeira visita, ou não, essa primeira visita ela é gratuita para te conseguir passar um orçamento mais assertivo? Hoje, isso é gratuito. O meu cliente, ele entra em contato comigo, eu vou até o local, faço o que precisa, monto o orçamento para ele, né? Isso não tem custo nenhum. Gera custo se tiver aqui mais visitas, né? Por exemplo, a pessoa chamar a segunda, terceira vez para a mesma coisa, daí sim, daí gera custos de deslocamento daí. Esse orçamento que tu passa, ele vai mão de obra? Ou ele vai mão de obra e também o material? Porque tu comentaste no primeiro bloco, para quem acabou de chegar aí, que vocês vão atrás de tudo. Se o cara quer colocar uma piscina, vocês vão atrás de desenvolver o fornecedor. Se quiser um telhado diferente, vocês vão atrás de desenvolver um parceiro para isso, né? Sim. Então, nesse primeiro orçamento, vocês entregam um orçamento só de mão de obra ou entregam um orçamento de mão de obra e material? Hoje a gente entrega no gosto do nosso cliente. Se o nosso cliente preferir, por exemplo, só mão de obra, eu faço a compra dos materiais e eu quero só mão de obra. Hoje a gente faz só daí da mão de obra. Meu cliente quer, por exemplo, eu não sei, não conheço nada, eu preciso que veja todos os materiais, tudo. Também a gente disponibiliza isso, de entregar com o material que precisar na obra, a gente fornece também. Uhum. E aí, a questão do controle de saída, de entrada dessas mercadorias, né? Eu digo, eu vou te indicar que tu retira a mercadoria em tal lugar, né? Muitas obras, a gente vê que o cuidado que tem que ter com o produto que está lá e, vamos dizer assim, casas que são construídas, muitas vezes somem material e tudo mais, né? Hoje, com essa limpeza, esse formato que vocês trabalham, vocês têm um controle além do deixar no cantinho lá? Como é que vocês controlam para não faltar material, não comprar errado? Como funciona isso? Hoje a gente trabalha com parceiros de materiais de construção também. Então isso ajuda bastante. Por exemplo, a gente pega o que a gente vai precisar para construção, para reforma ou a construção geral, né? Certo. E se precisa devolver alguma coisa, a gente consegue fazer essa devolução. A parte assim de sumir algum material hoje, por exemplo, praticamente com nós não existiu ainda, sabe? Porque nossa equipe é muito cuidadosa nisso, aonde que vai deixar, aonde que vai estocar os materiais, porque o material hoje é muito caro, né? Conforme o tipo de material vale muito dinheiro. Então a gente tem um cuidado grande sobre isso, né? Onde a gente vai deixar estocado, que é só nós que vamos entrar e sair, vão ter esse acesso ali. Então meu cliente ele fica tranquilo nessa parte também de não ter sumido o material. E a gente faz todo o esclarecimento do que é comprado, do que é devolvido, para o meu cliente ficar seguro, sabe? Hoje em dia a confiança é a top de linha, né? É o que precisa para os clientes ter com nós. Até legal tu comentasse a questão de parceiros da construção, né? Muitas vezes tu não vai pedir o que precisa para a obra inteira, tu vai pedindo as entregas conforme vai em partes. Exato, conforme vai evoluindo a obra. E aí nessa jogada de ir aos pouquinhos também não fica material jogado e desperdiçado em momento nenhum, né? Isso, porque ninguém gosta de estar gastando sem necessidade, né? Exato. Tipo, perdendo dinheiro nesses casos, Exato. assim. Então isso a gente cuida bastante também. São alguns momentos que a pessoa, eu digo, na reforma, numa casa, a pessoa vai visitar a casa de vez em quando. Né? E numa reforma como vocês fazem, que a pessoa está habitando a casa, a pessoa está no meio da obra o dia inteiro. Então, ela pode estar te questionando por qualquer parafuso que tu está colocando na parede, né? Então, eu acredito que tem muito mais cuidado, né? Numa reforma, ou muito mais, não sei se a palavra seria exigência, mas muito mais proximidade com o cliente, porque ele está vendo cada detalhe que está sendo feito, né? Sim. Eu fico tranquilo nessa parte, sabe, William? Porque os clientes, uns indicam os outros da minha mão de obra, porque eles já conhecem a minha forma de trabalhar. E eles têm essa confiança em mim, assim, sabe? Que o Rodrigo apresenta, foi 2 pregos numa obra, o Rodrigo está apresentando uma notinha que foi 2 pregos na obra. Então eles têm uma confiança. Eu tenho muitos clientes hoje que só me entregam a chave e diz, vai lá e faz isso aqui para mim e pronto, sabe? Então essa parte da confiança aí, até mesmo os clientes novos que estão morando no local, por ser uma indicação de amigos, de conhecidos, assim, que eles, sabe, têm um afeto, assim, bem perto, eles já também passam, como é que eu vou te falar?
eles têm essa confiança em nós de uma forma bem especial, sabe? Então a gente se sente bem seguro nessa parte. E daí já proporciona para o meu cliente ele ter mais confiança ainda, né? Porque a gente faz mais especificado tudo, os detalhes. E por ser indicação, tu quer que a indicação continue, né? Isso. Então tu mantém o teu padrão. Tem que ter um padrão bem alto ali, porque não pode sujar o nome de outro terceiro, né? Então Rodrigo, conta alguns casos para nós aí sobre talvez reformas mais complexas, reformas que foram bacanas de fazer, reformas ou até sugestões, né? A pessoa, quem tem casa que seria legal fazer numa reforma? Conta para nós alguns casos. Sim, tem uns casos, bastante na verdade, né? Mas tem uns casos bem específicos. A gente fez uma vez uma reforma num terraço de um prédio. E como eu trabalho com parceiros que vendem também o material, aconteceu que o meu parceiro que vende o material mandou uma quantidade de cerâmicas e faltou. E foi uma remessa que eu não consigo me esquecer até hoje, né? Uma remessa limitada na parte do Rio Grande do Sul. E para atender o meu cliente, a gente tem essa responsabilidade com o cliente, né? Ficou uma coisa bem gravada para nós, assim, que a gente foi na cidade de Guaporé para comprar 2 caixas de cerâmica para dar o tom certo para finalizar o nosso trabalho. Então, uma coisa ficou bem marcada para nós ali. E, assim, para mostrar que a Borges e Campos, assim, ela atende nosso cliente com bom respeito, né? Porque a gente foi atrás dos materiais e após não dar a quantidade dos materiais, a empresa, a parceira, não conseguiu dar uma remessa de cerâmicas iguais às que tinham mandado, a gente foi atrás aonde foi os pontos que foi distribuído na cidade do Rio Grande do Sul com essa mesma cerâmica, para deixar nosso cliente feliz e satisfeito, né? Claro, é um dos casos assim que a gente ficou meio que gravado ali, que quando comprar os materiais a gente já indica, né? A ver se não é fim de lote nas partes de azulejos, cerâmicas, porcelanatos, essas coisas assim, para o cliente não ter esse tipo de dor de cabeça, né? Pra gente ser tranquilo do começo ao fim. Maravilha. Para quem não conhece, a linha de cerâmica, porcelanato, ela é feita por cor e lote. Isso. Né, Rodrigo? E quando ela muda um lote para o outro, o tom da peça, ele também muda. Isso. E aí qualquer peça, ela vai ficar pouco, mas vai ter uma variação de cor. Então, como o Rodrigo comentou nesse exemplo que ele trouxe, nesse acontecido, essas 2 caixas que faltariam ia ser percebido que eram o mesmo tipo, porém com uma tonalidade um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura. É isso, né, Rodrigo? Isso, e essa cerâmica em específico, ela tinha 3 tons diferentes. A mesma, sabe, só que um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais escurinho, um mais escuro. E foi deixado esses lotes, assim, da cidade de São Paulo, foi distribuído no Rio Grande do Sul em 4 pontos, se eu não me engano. Nova Prata, Guaporé, Caxias do Sul e, se eu não me engano, Farroupilha. E nos outros pontos, nenhum tinha naquele lote que nós precisávamos. Graças a Deus, a gente encontrou ainda em Guaporé, né? A gente entrou em contato com todos esses fornecedores aí e conseguiu na cidade de Guaporé essas 2 caixas para concluir exatamente o trabalho, para ficar legal. Esse caso é um baita exemplo, tá, Rodrigo? Porque outro ponto que daqui a pouco eu não sei se vocês fazem, mas eu vou fazer a reforma, quanto eu preciso comprar, né? Tu comentou que às vezes tu vai atrás, às vezes a pessoa vai atrás. Isso Esse direcionamento de quanto ele precisa encomendar e tudo mais, vocês fazem para que dê tudo certo no final da obra. Isso, a gente faz uma porcentagem de 15% do material de azulejos ou cerâmicas para dar certo, sabe? Tem muita perca de recortes, coisas assim, tem muita perca. Então, a gente dá uma porcentagem de 15%. Esse caso aconteceu porque o nosso cliente era para fazer um terraço e ele acabou decidindo em fazer 2 terraços. Daí aumentou um pouquinho o tamanho. Só que daí a loja tinha o produto, só que tava com lotes diferentes. Sim, então aconteceu esse probleminha aí, mas deu tudo para resolver. Mas vamos lá, você vai fazer uma reforma para mim, você vai me dizer assim, William, compra X metros de cerâmica que vai dar certo. Esse é o formato que vocês atendem. Isso, se o William diz assim, eu quero comprar os materiais, eu quero correr atrás disso, também daí eu passo toda a lista do que vai ser preciso, de qual a porcentagem que vai ser preciso.
também primeiro eu peço pro William ver qual que é a ideia de tamanhos, porque isso varia bastante também, né? Conforme o tamanho, a porcentagem pode diminuir ali, por causa das percas são menores daí. E outras peças do que eu vou usar na obra também, tu vai me dar uma lista. Tu vai me dizer assim, o meu Isso. valor de mão de obra é X e tu tem que comprar essa lista de compras aqui para mim fazer a obra. Isso. É argamassa, é o que for Isso. usado na obra, tu vai detalhar tudo. Tudo que precisa para a obra legal. acontecer, eu detalho para o William poder comprar. Para ele chegar na loja lá e não quebrar a cabeça. Para ele chegar lá e só passar para o vendedor, ó, eu quero isso, e o vendedor repassa para o William. Porque é bem por aí, né, Rodrigo? Vamos lá, eu digo que a gente não faz um monte de reforma na vida, né? A gente faz uma ou duas reformas. É que nem comprar imóvel, a gente compra um ou dois, claro, vai ter gente que vai fazer mais, mas é esporádico, né? E a informação que falta muitas vezes, a gente vai comprar errado, a gente vai comprar a mais, vai comprar a menos. Então essa orientação é algo bem importante e parece que vocês dão esse aporte para o cliente, esse apoio para o cliente, Isso. justamente para ele não jogar dinheiro fora, que a gente comentou antes, né? Não Isso. adianta comprar um monte de coisa e ficar tudo lá. Isso aí. Tem mais algum caso que tu acha legal de compartilhar com nós? Tem bastante, só que quando tu precisa que ele Um ponto que a gente fala bastante aqui, tá, Rodrigo? A gente sabe que obra sempre dá problema, né? E aí a gente diz que a gente aprova o fornecedor, é quando dá problema ele continua para resolver o problema e não abandona, né? Casos como esse que tu comentaste de vocês irem atrás do produto em outra cidade e tudo mais, é algo que mostra que esse trabalho é feito por vocês, né? Então, quando o cliente, a gente fala de reforma, a gente fala de construção aqui também bastante. Então, quando a pessoa diz, estou fazendo uma obra, estou construindo. Primeiro ponto, vai dar problema. Vai aparecer alguma coisa na obra que não estava planejado, né? Então, é um pouquinho disso que é legal que tu traz essas informações para validar o que a gente fala aqui, né? Para não ficar nada fora da curva. Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Foi um prazer ter você com a gente. Antes de encerrar, nós vamos mais uma vez aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Credit, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Credit, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer ao nosso convidado de hoje, Rodrigo Campos, da Borges e Campos Construtora, por compartilhar um pouco do conhecimento e também do seu trabalho aqui. Antes de terminar, Rodrigo, nós estávamos batendo papo aqui em off
E uma dúvida que surgiu é: como é que tu faz para, dentro de uma obra, gerenciar quando termina a etapa do primeiro para planejar a segunda etapa? Do tipo, primeiro vai tirar a pedra, depois vai vir o pessoal para colocar a pedra, depois eu tenho a parte do gesso, depois eu tenho a parte elétrica. Como é que tu, dentro desse planejamento inicial que tu faz para fazer o orçamento, tu já tem uma estimativa de quando inicia cada uma das operações? Ou isso vai acontecendo conforme vai a obra e tu vai jogando? Isso, William, é uma pergunta muito boa. No nosso caso, a gente tem uma equipe e trabalha em 6, tá? Em qualquer obra, qualquer reforma, a gente são em 6. Então, cada um tem um domínio. Um domínio de uma coisa, tipo o eletricista, a gente tem o encanador, o pedreiro, o azulejista ali, sabe? Então, todos nós trabalhamos juntos, tipo, para demolição e depois na parte da construção. Daí, no seu setor que tu abrange mais, ali entra, por exemplo, o eletricista. Ele ajuda na demolição com nós ali, mas na parte de fazer a elétrica, a gente ajuda ele nessa... Sim, o bom é que ele já tá na obra. Já tá na obra, não precisa mandar vir. Não precisa jogar e ajustar e nada. Entendi. Isso, não precisa mandar vir. Tem outra história ali que eu lembrei agora, William, posso contar? Claro. Eu tava dizendo, eu sou meio psicólogo também. Para alguns clientes, eu sou meio psicólogo. Teve um fato que aconteceu, um cliente meu, hoje é falecido já esse cliente até, ele comprou um apartamento novo, só que ele queria mudar o layout do apartamento inteiro, sabe? Reformular inteiro o apartamento porque ele estava namorando. Ele comprou um apartamento e reformou porque ele estava namorando e estava pensando em casar, né? Uhum. E nós terminamos a reforma do apartamento inteiro. Depois que nós terminamos, deixamos prontinho, pintadinho, todo entregue para ele montar os móveis e começar a morar. A namorada largou dele. Daí foi um caso assim que ele... Desistiu da obra quase. Não, ele já estava pronto, ele foi colocar, vender o apartamento. Mas ele chegou para mim, aí Rodrigo, o que tu acha disso? Reformei tudo esse apartamento, porque ela queria e eu ia casar, e agora... Foi uma coisa assim que ficou meio marcado também para nós, né? Que é uma coisa muito legal, os clientes se abrir, conversar assim, coisas assim com nós, né? Também bem legal. Exato, porque daí mostra a proximidade que tu tá tendo com o cliente, né? Isso. Rodrigo, quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais, quais os canais, qual rede social, como a pessoa chega até vocês? Hoje, para entrar em contato com a Borges e Campos, é só ligar, posso passar o contato com aqui certeza. Também? É o celular 54-992-43-6021. Tem o WhatsApp também, você pode mandar um WhatsApp ali, a gente vai retornar para você e ver o que você precisa, o que você necessita para reformar, construir. E também, se precisar, psicólogo, né? Também a gente conversa aí. Rodrigo, só repete o telefone, o número. Então, vai lá, é 992-43-6021. Código de área 54 aí. Maravilha. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Lembrando, quer saber mais, quer acompanhar, @podcast Construção em Alta. E também nos perfis, @William Pilate e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. Nosso próximo encontro já tem data marcada para terça-feira, às 19 horas. Mais um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e até terça-feira. Um abraço, boa noite.